Tudo bom, pessoal? Vamos fazer hoje, tá certo? O ataque do nosso personagem, certo? A gente vai fazer o colisor do ataque dele, porque até agora a gente só tá tendo o, a animação, né? Agora a gente precisa fazer com que ele faça o ataque, certo? Movimentando tudo direitinho. Agora vamos para a nossa programação, tá certo? Abrir aqui, vamos lá. Vamos fazer ele aqui agora. Eu vou começar, tá certo? Criando uma lista. Por quê? Porque a gente vai fazer com que o nosso personagem, ele toda vez que o colisor dele detecte um objeto, ele adicione esse objeto à lista, certo? Porque a gente vai utilizar a tag enemy e tal para poder o nosso personagem saber que ele está colidindo com o inimigo, certo? Mas se for vários inimigos diferentes, ele não vai saber diferenciar esses inimigos, certo? Então, quando ele ataca, no caso, vários inimigos, ele não vai conseguir saber quem que é. Então a gente já vai deixar pré-definido desse jeito, certo? Eu vou criar aqui uma list transform chamada enemy list igual a new list transform, certo? Agora eu vou criar a variável que a gente vai utilizar para poder fazer com que o nosso objeto tenha um range, certo? Colisão. Collider radius. Ponto e vírgula. Aí eu vou agora criar um método para poder a gente utilizar isso daqui. Vai ser o que? Void. Deixa eu mudar aqui. Get enemy range. Certo? Aí eu vou fazer o que? Eu vou criar um for each para poder ele percorrer todo o caminho dessa lista e ver o colisor que ele está utilizando. Eu vou usar aqui o collider, certo? Para ele reconhecer isso. Aí, em physics, ponto, overlap, sphere, aí, transform, ponto, position, mais transform, ponto, forward, vezes o collider radius. E o tamanho aqui do collider radius que a gente vai utilizar, certo? Aí com isso a gente vai testar para saber se a nossa esfera, o nosso collider está detectando o objeto. Então, compare tag
enemy, abre o parêntese, então colocar o enemies list, add c.transform, certo? Aí eu vou fazer aqui agora um gizmo que a gente chama, que ele é para quê? Ele vai mostrar essa esfera que a gente está utilizando, certo? Esse gizmo ele serve para poder a gente ver qual o tamanho que a gente está utilizando esse objeto e testar para saber se está do tamanho que a gente está querendo adequadamente, certo? Ele não aparece no jogo, certo? Ele só aparece na nossa cena. Então, não se preocupe de ter ele, certo? Void on draw gizmos selected. Vai ser o quê? Gizmos. Ponto. Oh, meu Deus do céu. Vou chamar gizmos.color igual a color.red. Aí nosso gizmos. Sim. Não, não. Draw. Aí, fio. Terminal não, gente. Vamos ver, atrapalha esse negócio pra encher. Vamos lá. Transform. Ponto. Aí vai ser esse aqui. Certo? Então aqui no lugar da multiplicação, vou te dar uma vírgula. Pronto. Aí fica dessa forma. Ó, vamos lá. Voltar o tamanho aqui do nosso personagem, certo? Tamanho do collider dele, radius. Tá. Essa bolinha vermelha aqui, certo? A gente pode deixar esse valor de 1, tá certo? Não tem problema por conta. Nosso personagem vai estar logo na nossa frente, mas a gente coloca um valor grande, ele fica gigantesco, certo? A gente colocar 1, né? Para poder não ter perigo de bater em outras coisas que estejam próximos, certo? Apesar de que a gente vai estar utilizando o mano, a tag enemy, certo? Vou criar um objeto, um cubo aqui. Onde esse cubo ele vai ter aumentar o tamanho dele aqui. É? Esse cubo ele vai ter a tag enemy. Pronto. Está com a tag enemy. Sim, aqui aí nosso. Ficou faltando eu colocar aqui.
tá? O nosso enumerator, ele após o yield return, a gente vai colocar esse nosso get enemy range, certo? Eu vou fazer um for each, que é agora para ele olhar a lista do que tem aqui dentro. A lista para ele ver os números que a gente vai utilizar. List. Certo? Aí aqui eu vou, nessa parte aqui eu vou executar a animação do nosso, animação não, vou executar a ação de dano do nosso personagem, certo? Aí aqui eu vou precisar criar agora o enemy do nosso personagem, né? Para poder a gente utilizar, criar um script, C# script chamado enemy, certo? Já vou dar ele para o nosso cubo. Nosso cubo já está com o script enemy. Vou colocar ele. Vou tirar por enquanto isso daqui, tá certo? Aí vamos criar algumas variáveis que a gente vai utilizar futuramente no nosso personagem, certo? Vou deixar aqui float, total health, a vida total do nosso personagem, né? A gente vai fazer um public float current health, que é a vida atual. Public float attack damage, public float movement speed, movimento do nosso inimigo, certo? Aí eu vou criar um método que ele seja público, certo? Para poder a gente estar utilizando lá no play, então ele precisa ser público, chamado getHit. Onde vou só colocar aqui um debug para a gente ver. .log. Morri. Morri. Vírgula. E um destrói. Destrói. Game object. Tá? Agora a gente vai para o nosso player aqui, certo? A gente vai colocar agora aqui dentro do nosso for each o nosso ataque, certo? Como que a gente faz aqui, né? If. A gente vai ver se o nosso, se realmente está foi selecionado alguma coisa, né? A tag enemy, enemy.getHit. Nosso personagem já fica, já consegue encontrar o inimigo. Agora, deixa eu só adicionar isso aqui, ficou faltando. Nesse ponto clear, porque senão ele vai dar um bug, certo? Nosso personagem. Que ia salvar só uma vez e depois nunca mais na lista. Então aqui toda vez que a gente atacar, ele vai resetar lá a lista para poder conseguir encontrar lá os inimigos para
serem colocados dentro da lista, certo? Vamos lá. Espera aí. Vou ajeitar esse erro aqui. Sim, foi porque eu esqueci de colocar isso aqui. Ele nunca funcionar o nosso guardado, certo? Porque eu criei, certo? Essa variável chamada enemies, do tipo da minha classe enemies, certo? Para ela receber os componentes lá da classe aqui, certo? Do nosso outro script. Por isso agora vai estar dando certo. Ela vai testar se realmente está encontrando um inimigo, certo? Ah, a gente tem que tirar um erro. A gente colocado N e um I aqui, certo? Dando play, certo? Nosso cover já está com a tag, certo? De pegou, sumiu, apareceu o nome, morri. Se eu pegar aqui, criar. Como os outros. Construir, que tal construiu. Aqui, ó, tá. Pronto, destruiu, tá? Os personagens destruíram os três. E assim a gente termina a parte de ataque do nosso personagem, certo? Valeu, pessoal, até a próxima.